Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, Departamento de Matemática e Estatística do Instituto de Física e Matemática, e estamos aqui então para falar um pouco a respeito da solução de equações polinomiais de qualquer grau, ok? Então, primeiro, a gente está interessado em solucionar equações polinomiais de grau n, para um n qualquer, e colocando a equação, o polinômio da equação na forma canônica, do maior expoente em direção ao menor expoente, nós ficaríamos com esta equação. A n, x na n, mais a n menos 1, x na n menos 1, mais, etc., mais a zero, igual a zero, evidentemente com a n, o coeficiente principal do polinômio, sendo diferente de zero. Bom, então o que nós temos que considerar? Em primeiro lugar, para n igual a 1, então o maior expoente do x é 1, portanto, esse polinômio aqui, essa equação toda, se reduz a x mais b igual a zero com a diferente de zero. E evidentemente que a solução disso é trivial, solução da equação do primeiro grau, que é menos b sobre a. Para n igual a 2, nós ficamos com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, e podemos usar então a fórmula de Bhaskara para determinar uma, duas ou nenhuma raiz real, dependendo do valor do discriminante ou determinante, que é delta igual a b2 menos 4ac. Se o delta é maior que zero, temos duas raízes reais. Se o delta é igual a zero, temos uma raiz real com duplicidade. E se o delta é menor que zero, não temos raiz real, porque não existe a raiz quadrada de um número negativo. Ok? Bom, isso é o simples. Agora, para n maior que 2. Bom, nessa situação é bem mais complicado, O teorema fundamental da álgebra afirma que qualquer equação polinomial de grau n possui n raízes complexas, incluindo as repetidas, Mas o número das raízes reais depende da forma específica da equação, dos coeficientes da equação. Para se fazer resolução prática de equações de grau superior, no caso para n igual a 3 e n igual a 4, existem fórmulas gerais, mas elas são muito difíceis de serem aplicadas e usualmente não se considera elas. Para o caso em que o grau da equação é maior ou igual a 5, bom, aí sim não existem soluções, formulações gerais, Não existe um algoritmo algébrico que possibilite resolver então uma equação com grau n maior ou igual a 5, No entanto, a gente pode, por tentativa e erro, tentar encontrar uma raiz k, ou seja, um fator x menos k, em relação ao qual o polinômio é divisível, de forma a reduzir o grau do polinômio por divisão de polinômio, e nesse caso sabemos que k é uma raiz da equação, e a solução da equação resultante após a divisão pelo fator x menos 1 é mais simples, pois o novo polinômio tem grau n menos 1, uma unidade a menos que o polinômio original. Vamos tentar mostrar isso agora através de um exemplo, Então, vamos solucionar a equação 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 7x menos 6 igual a zero. Primeiro, vamos verificar, vamos fazer tentativa e erro para encontrar uma raiz k. Uma raiz k que seja a solução desta equação. Então, eu tentei k igual a 1. Calculei, então, o polinômio esse aqui e resultou em menos 10. Para que seja uma raiz, tem que resultar em zero. Portanto, k igual a 1 não é raiz da equação. K igual a 3, também calculamos o polinômio, deu 36. Também não é raiz da equação. K igual a menos 1. Calculamos o polinômio e resultou em zero, ok. Menos 1 é uma das raízes da equação. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai fazer divisão. Vamos dividir o polinômio por x mais 1. Lembrando, se a raiz é menos 1, o fator qual a gente tem que dividir é x mais 1. Sempre o fator, aqui tem o sinal, aqui é positivo quando a raiz é negativa, e negativo quando a raiz é positiva, ok? Então, nesse caso, já que a primeira raiz que a gente encontrou, por tentativa e erro, foi k igual a menos 1,
Vamos dividir por x menos k, ou seja, x mais 1. Primeiro vamos usar a divisão horizontal. O que é a divisão horizontal? Colocamos lado a lado, né? O polinômio e o fator que a gente quer dividir, né? E começamos a divisão, então. 2x ao cubo dividido por x dá 2x ao quadrado. É óbvio. Agora vamos fazer 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo, trocando o sinal, menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 1 dá 2x ao quadrado, trocando o sinal, dá menos 2x ao quadrado. Somamos este polinômio com este. 2x ao cubo e menos 2x ao cubo se anulam, sobra 0. X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Baixa o próximo termo, o menos 7x. Então, temos agora que dividir menos x ao quadrado menos 7x por x mais 1. Então, menos x ao quadrado dividido por x é menos x. Menos x vezes x dá menos x ao quadrado. Trocando o sinal, fica mais x ao quadrado. Menos x vezes 1 dá menos x. Trocando o sinal, fica mais x. Agora, somando este aqui com este, se anula o menos x ao quadrado com mais x ao quadrado, 0. Menos 7x com mais x dá menos 6x. Baixa o menos 6, fica menos 6x menos 6, dividindo por x mais 1. Resulta em que menos 6x dividido por x dá menos 6. Menos 6 vezes x dá menos 6x, trocando o sinal, mais 6x. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, trocando o sinal, dá mais 6. E somando este com esse, resulta em 0. Logo, o resto da divisão, que é o que fica aqui, é 0. Portanto, a divisão, os polinômios eram divisíveis, né? O polinômio original era divisível por x mais 1. Confirma, então, que x igual a menos k é raiz, né? E a divisão a gente coleta aqui, ó. É o polinômio, o divisor, né? Desculpa, o dividendo. O quociente, desculpa, o quociente. É 2x ao quadrado menos x menos 6, né? Então, 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 7x menos 6, dividido por x mais 1, resulta, né, em 2x ao quadrado menos x menos 6. Outra forma de a gente fazer isso é usar o dispositivo de Brio-Ruffini. Tá? Como é que funciona o dispositivo de Brio-Ruffini? Tá? Eu pego o polinômio e divido ele, primeiro eu monto essa goleirinha aqui, né, com uma coluna aqui, várias colunas aqui e uma final aqui. Nessa do meio vão ir os coeficientes que dependem de x, né? Que contém x. Então, o 2x ao cubo, o coeficiente é 2, mais x ao quadrado, o coeficiente é 1, menos 7x, o coeficiente é menos 7. E aqui separado fica o coeficiente independente do polinômio que a gente quer dividir, que é o menos 6. E aqui a gente coloca o quê? Coloca se o k é menos 1, a gente coloca aqui o menos 1, ok? Então, a gente está dividindo por x mais 1. Que a gente pega este elemento aqui e troca o sinal, menos 1. Ou coloca a raiz, que é menos 1, a gente já sabe, coloca aqui. Muito bem. Vamos efetuar, então, a divisão. A divisão funciona assim. O primeiro coeficiente do quociente, tá? Já a gente abaixa aqui ao 2, ok? Depois a gente multiplica menos 1 vezes o 2, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Soma o menos 2 com o próximo coeficiente, menos 2 mais 1, né? Esse 1 aqui é igual a menos 1. Baixa o menos 1. Este já é o segundo coeficiente do quociente. Agora a gente faz menos 1 vezes esse menos 1, né? Esse menos 1 aqui, vezes esse menos 1, dá 1. Soma com o próximo coeficiente, o menos 7. 1 menos 7 é menos 6. Baixa aqui o menos 6. Esse já é o outro coeficiente do polinômio resultante, né? Do resultado da divisão. Fazemos agora menos 1 vezes esse menos 6, que dá 6. Somamos com o próximo. 6 menos 6 dá 0. Baixa o 0. Esse é o resto da divisão. Se aqui não ficar 0, a divisão não é exata. Então, confirmou, então. E qual é o polinômio resultante? Bom, o polinômio resultante, se a gente dividir 1 de grau 3 por 1 de grau 1, o polinômio resultante é 3 menos 1, 2. Portanto, aqui, esse 2 aqui que a gente obteve é o coeficiente do x ao quadrado. Então, fica 2x ao quadrado
Aqui, como é menos 1, fica menos x menos 6. Tá? Bom, agora a gente já fez a divisão de duas formas diferentes. Vocês podem escolher qualquer uma. Pegamos, então, o polinômio resultante da divisão, que é esse aqui, e resolvemos as raízes dele. 2x² menos x menos 6 igual a 0. Dá para aplicar Bhaskara, o delta é 49 e as raízes são 2 e menos 3 meios. Portanto, a gente tem que agora pegar as três raízes que resultaram. Essas duas, mais aquela que a gente encontrou por tentativa e erro, que é o menos 1. E essa, então, são as três raízes, as três soluções, então, desta equação. Né? Ok, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar. Um grande abraço. Tchau.